E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje, a ideia é a gente mostrar uma forma de realizar o PROC-V dentro do ambiente do Python, né, tratando os dados do Excel dentro do Python. E para isso, a gente vai utilizar uma função chamada merge, que ela vai resolver praticamente 99% dos nossos casos quando há necessidade de fazer o PROC-V. Então, retomando o PROC-V, o que a gente precisa, né? A gente precisa procurar um valor, então tem que ter um valor em comum, né? Geralmente nas duas tabelas que a gente está tratando, dentro de um range de dados, né? Que seria um dataset nosso ou uma outra tabela, e a gente olha alguma coluna, né? A gente tenta filtrar para pegar uma coluna com aquele valor que a gente precisa. Então, para isso, a gente vai retomar ainda os dados Excel que a gente já tinha visto na última aula de união de arquivos. Então, caso você não tenha visto, você pode clicar no card que aparece aqui acima. Então, retomando, eu já carreguei aqui, dando continuidade naquelas últimas aulas. Então, eu vou ter aqui um dataset que vai me simular transações de venda de produtos, né? Quantidade, localidade e data. É apenas um exemplo. Então, no caso, eu estou carregando esse arquivo aqui, que são produtos vendidos. E também criei um dataset chamado preço médio, que a ideia é a gente fazer um PROC-V para pegar essa coluninha aqui chamada preço médio e para que a gente possa fazer alguma outra operação dentro do nosso script. Então, para isso, eu primeiro preciso agora criar esse de preço médio, né? Então, no caso, vou criar um data frame chamado preço médio, que vai ser igual ao meu pandas.read Excel preço médio .xlsx. E aqui embaixo eu vou dar um preço médio. Bom, beleza. Carregou. Então o que a gente pode notar aqui? Para a gente fazer o PROC-V, a gente tem o nosso range, que ele vai fazer a pesquisa, que seria o nosso preço médio. A gente tem uma coluna em comum e a gente tem o valor procurado. Então, para isso, a gente vai utilizar, no caso aqui, a gente vai criar um outro data frame, somente para exemplo, mas poderia ser o data frame nosso original aqui de dados Excel, mas no caso aqui a gente pode criar um consolidado, como dados consolidado, que ele vai fazer o seguinte: a gente vai passar aqui o dados Excel, porque ele vai ser o nosso data frame original, que é onde a gente vai colocar o PROC-V dentro dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um ponto merge. Essa função aqui, ela praticamente vai fundir esse data frame, que é o nosso da esquerda, com o da direita que a gente vai passar no argumento. Então, no caso, a gente vai passar aqui preço médio. Aí, o que o merge pede, né? O merge pede que a gente passa a coluna da esquerda e da direita, né? Que a gente quer fazer essa união. Então, caso a gente tenha diferença do nome de coluna, ele pede isso, então a gente pode passar uma única padrão que ele tenta identificar nas duas. Então, se eu colocar aqui left on, que é a coluna da minha esquerda, se eu olhar aqui em cima é produto, vou colocar aqui produto, e right on produto, ele vai fazer essa identificação e agora eu tenho que passar a maneira como ele vai fazer essa identificação. Para quem já tratou com SQL, a gente tem a questão do left, do right e do inner. Então, no caso, eu geralmente trabalho com left, porque caso ele não encontre algum valor que esteja na minha tabela da direita, na tabela da esquerda, ele não vai apagar esse dado. Ele vai manter, porém com um valor not a number, né? Ser um valor nulo, que a gente depois pode fazer algum tratamento, como colocar a média dos valores para tentar fazer alguma aproximação, ou a mediana, coisas desse tipo. Então, se eu rodar o comando agora e colocar o meu dados consolidado, ele me entrega, porém ele muda o nome da minha coluna data, porque eu tenho duas colunas com o mesmo nome na hora de fazer a união, então ele coloca um sufixo para fazer a identificação, mas eu poderia restringir aqui no caso. Se eu colocar o preço médio e restringir somente a produto e
preço médio e rodar novamente, ele só traz para mim o preço médio, porque eu estou limitando o meu data frame somente a coluna produto e preço médio. Então com isso eu corrijo muita coisa. Então a gente pode ver aqui também que o produto D, ele trouxe aqui como none, né? Que seria not a number, porque ele não encontrou na minha tabela. E no caso ele também está me trazendo 30 linhas aqui, porque eu tenho valores repetidos no meu merge. Agora, caso eu colocasse inner e rodasse novamente, eu já tenho bem menos linhas, já não está mais batendo em 30, e o meu produto D já não aparece mais aqui. Agora eu poderia também mudar, porque como eu tenho tanto da coluna minha da esquerda quanto da direita o mesmo nome, que seria produto, eu posso simplesmente vir aqui, apagar left e right, deixar somente on, rodar novamente, e a gente consegue ver que ele trouxe praticamente basicamente o mesmo data frame. Então se eu voltar aqui para o left, eu consigo agora none, e tenho o meu dados consolidado. Ah, mas eu queria que fosse no meu data frame original. É só vir aqui, renomear. Então faço isso, pronto. O meu dados Excel, agora eu tenho os produtos, quantidade, localidade, data e preço médio. Bom, com isso a gente finaliza esse primeiro momento do PROC-V. A ideia é que nos próximos vídeos a gente aborde alguns erros comuns que podem acontecer no caso, quando a gente tem produto repetido na nossa tabela de referência, que é algo que a gente precisa tratar no Pandas. Então, se você curtiu esse vídeo e agregou alguma informação, conhecimento de alguma forma, eu peço que você dê essa força aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os demais, se inscreva, ative o sininho, né, de notificação. Eu vou ficando por aqui e é só o começo.